Muito bem, Assis, esse dado é importante da saída de Luiz de Fortaleza, porque também no Exército também ele conheceu muitas regiões brasileiras, viajando e tudo. Mas eu queria que você explicasse um pouco para a gente exatamente esse período, porque foi daí que ele vai para o Mangue, no Rio de Janeiro, que é a consequência do que ele falou, e lá ele não começou, como você mesmo explica no livro, tocando forró, né? É o seguinte, tem muita coisa importante na vida de Luiz Gonzaga, não só contar a trajetória dele, não só contar a história dele saindo de Exu para Crato, Fortaleza, de Fortaleza aí se embora para o Brasil inteiro e até em 1939 desembocar, parar no Mangue Carioca e lá tentar a sorte, e foi o que ele fez. Eu procurei buscar algo mais, eu fui buscar o quê? Quantas músicas o Gonzaga fez? Em 1946, quando o grupo 4 As e um Coringa, formado por meninos aqui do Ceará e que moravam lá no Rio de Janeiro, o grupo grava então Baião, uma criação histórica, pois, de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, seu primeiro grande parceiro depois de Lauro Maia. Eu fui procurar saber o que acontecia em 1946, quando Luiz Gonzaga, através do 4 As e um Coringa, lança Baião. Antes de Baião, Luiz Gonzaga, no dia 5 de março de 1941, entra no estúdio de gravação pela primeira vez e participa de uma gravação de um humorista, uma cena cômica, né? Do Genésio, Viagem do Genésio. Foi a primeira gravação do Luiz Gonzaga até então. Logo depois, 9 dias depois, ele é chamado pela direção da extinta Vitor e lá ele é chamado para gravar um disco. Ele grava um disco, o diretor fica escutando, gosta e já em seguida fala para ele gravar outra, se ele teria condições. No mesmo dia, 14 de março de 1941, Luiz Gonzaga grava 2 discos com 4 músicas. Apenas solos. Entendeu? Solando sanfona. E daí não foi aquela coisa, né, de estouro e tal, se bem que vira e mexe, foi um chamego danado, fez uma onda boa, mas ainda assim não era aquilo tudo. Porém, o suficiente para fazer com que ele permanecesse na gravadora. Vira e mexe já saiu um pouco do... Já saiu um pouco da ordem, porque ali havia o quê? Em 1941, o que se ouvia mais insistentemente era samba, marcha. Em 1941, para você ter ideia, 80 sambas foram lançados, 40 marchinhas de carnaval foram lançadas, né? Tava rolando naquele período. Agora, sem falar em valsas, mazurcas, polcas, entendeu? E outras cositas, né? Basicamente, gêneros estrangeiros e, basicamente, gêneros europeus. Em 1945, com a guerra já terminando, né? Que terminou em setembro, 1º de setembro, então estava terminando a guerra e Luiz Gonzaga tinha gravado até então 24 discos de 78 rotações, num total de 49 músicas, né? O normal naquela época era 2 músicas em cada disco, um de cada lado, mas ele, por razões de preferência, ele gravou 3 músicas no mesmo disco, então a somatória é de 49. E aí, só solando, ele então grava uma mazurca chamada Dança Mariquinha, ele cantando. Isso depois dele forçar a gravadora a inventar uma mentira que a outra gravadora, uma concorrente, estava querendo ele como cantor. E não era verdade, mas foi um blefe que foi aceito pela direção da Vitor. E ele grava então Dança Mariquinha, dele do Lauro Maia. E essa música então começa já a mostrar com quantos botõezinho na sanfona ele estava vindo, entendeu? E aí ele começa, de fato... Então, o primeiro parceiro dele foi Lauro Maia? Foi, o primeiro parceiro de peso, porque antes ele teve outros, mas pouquinhos e tal. Então, o Lauro Maia, que se recusou a segui-lo na empreitada de lançar o Baião, porque é importante que se diga o seguinte, o Luiz Gonzaga era um grande marqueteiro, ele tinha uma esperteza comercial fantástica. Ele elaborou desde o começo ao fim para o lançamento do Baião como gênero musical. Ele organizou, ele marcou data. Não era ele que ia cantar, ele não queria cantar nem tocar. E aí ele escolheu o melhor grupo que tinha então na época, que era o 4 As e um Coringa, que depois gravou muitas outras músicas dele.
E outros conjuntos musicais também seguiram-no. Bom, eu quero dizer que Luiz Gonzaga era um cara muito rápido nessa história de comércio. Então, ele programou o lançamento de Baião, que o Lauro Maia se recusou a compartilhar, a segui-lo como parceiro. Ele achava que a música do Norte que Luiz Gonzaga estava fazendo não ia dar certo, entendeu? E o Gonzaga, tudo bem, agradeceu, tchau e bênção. E foi procurar os outros parceiros, é quando se topa com Humberto Teixeira, por recomendação do próprio Lauro Maia. E aí a história todo mundo sabe. E foi essa história que todo mundo já sabe, que eu fui procurar a outra que não é conhecida. Ou seja, os gêneros musicais que Luiz Gonzaga gravou à época, porque o chorinho era um gênero musical também muito batido, muito insistentemente tocado nas emissoras de rádio. Ele também gravou, ele gravou chorinho, ele gravou valsa, ele não só gravou como compôs mazurcas, polcas, né? Machixe pouquinho, mas muita coisa ele gravou. Ou seja, Luiz Gonzaga navegou em todos os gêneros musicais. E uma vez eu perguntei para ele se era só esse instrumento que ele tocava na sanfona. Ele deu uma gaitada e disse que não, porque tocava violão também. Porque naquela época que ele vivia no Rio de Janeiro, só tinha cobra, expressão dele. Né? O canhoto, só tinha cobra, só o negro que sabia tocar mesmo, com tudo, com pauta e tudo, né? Com partitura. E ele tinha que aprender, no mínimo, para não ser engolido, entendeu? Então ele aprendeu a tocar violão, triângulo, zabumba, pandeiro, os instrumentos de percussão, todos eles ele sabia. Agora ele ficava na moita, entendeu? Ele ficava quieto, ele não dava o ouro, como diz, para o bandido. Então ele era um artista completo, sabia perfeitamente onde estava pondo os pés e a boca, né? A voz, porque não deixavam que ele cantasse na época, porque diziam que a voz dele não era boa. Mas ele superou esse obstáculo e se tornou o que foi. Então, a minha preocupação em fazer refazer a história de Luiz Gonzaga, foi naturalmente fugindo de todos esses caminhos que já tinham sido até então enfocados por outros autores. Procurei fugir, respeitando naturalmente o depoimento longo e fantástico e detalhado que Luiz Gonzaga deu para Alcim Valsar na primeira metade dos anos de 1960. Então, eu procurei fugir. Procurei também citar toda a obra até agora, feita sobre Luiz Gonzaga. É uma informação a mais. Completar, acrescentar, dizer o máximo possível da bibliografia de Luiz Gonzaga, ou gonzaguiana. Agora, tive a preocupação de acrescentar, de procurar informações que não estavam nos outros livros. Por exemplo, a filmografia de Luiz Gonzaga. Em nenhum dos 22 livros publicados até agora se acha a filmografia de Luiz Gonzaga. Todos os filmes de Luiz Gonzaga eu fui buscar. Tá certo? Até então ninguém estava falando disso. A bibliografia está aí, a discografia nos detalhes, as músicas inéditas que ele compôs e não gravou, foram 53 músicas que ele compôs e não gravou. Ele compôs, inclusive, fado, né? Quer dizer, essas coisas o Brasil tinha que conhecer. Eu acho que, através desse livro aqui, o Dicionário Gonzaguiano, ele atendeu o seu objetivo. O objetivo de levar o máximo possível de informação detalhadamente, porque em cada página você vai achar pelo menos umas 10 informações. É muita informação. Quer dizer, ou eu faria um livro de 500 páginas, 800 páginas, ou eu me decidiria a fazer um livro menor para um alcance maior. Ou seja, foi isso que eu procurei fazer. Um livro curto, de poucas páginas, com o máximo possível de informação. Então, são informações que, eu repito, não se acham nos livros até agora publicados sobre Luiz Gonzaga. E espero, e eu acho que tem ainda coisa a ser dito sobre Luiz Gonzaga. Ele foi o cara que pegou isso aqui, ó. Pegou o couro, botou na cabeça, foi o cara que vestiu o couro e foi para a televisão, foi o cara que, de repente, entendeu que o Nordeste era o coração dele, como Guimarães Rosa, que o sertão diz que o sertão está em todos nós. O Luiz Gonzaga entendeu exatamente que o Nordeste está em todos nós. E aí ele levou também a roupa, levou os sapatos, as precatas, né? Levou o sotaque, né? Luiz Gonzaga era um ET em cima do palco quando ele decidiu usar gibão, a roupa do vaqueiro e do grande ídolo dele, né? O Lampião foi um ídolo dele, né? As razões as mais diversas. Naquela época,
O sertão era sertão e continua sendo, mas a violência tão grande, a sobrevivência pior ou maior, sei lá o quê, ou igual ao que é hoje, mas imaginem vocês todo o povo iletrado, as pessoas sobrevivendo a pancadas, a duras penas, como Luiz Gonzaga sobreviveu. Então se via no Lampião um ídolo, como hoje até crianças veem num soldado, veem num policial militar, quando trajado, assim vestido, né? Veem um espelho. Então, o Luiz Gonzaga representa com muita categoria o Nordeste como Lampião no imaginário, né? Como é o Padre Cícero no imaginário popular, a tríade, né? A Santíssima Trindade, com as diferenças naturais, né? É representada no Nordeste, no Brasil, através do Nordeste, exatamente por essas pessoas. É evidentemente que há outros ídolos, outros grandes heróis. Temos, desde as guerras acontecidas aqui no Ceará, do Caldeirão, de Canudos, temos outros nomes, Frei Damião, temos tantos e tantos, mas Luiz Gonzaga representa exatamente essa gente, esse universo, essa gente persistente, insistente, renitente, Essa gente tem um nome, Nordeste é Brasil. A seguir, a importância da obra de Luiz Gonzaga no cenário internacional.